E nada melhor do que a gente ter uma excelente fala hoje com o professor Sérgio Humberto Domingues. O professor Sérgio, ele fez toda a sua formação na UFPR, né, contando, claro, com alguns pós-docs, alguns sanduíches, né. Então, ele é formado em Química, fez o mestrado em Físico-Química e doutorado em Inorgânica, tudo pela UFPR, e atualmente é professor do Mackenzie e também um dos membros do Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia, o MacGraph. Professor, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso evento. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço, né? Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço ao convite e a honra de participar, né, do ciclo de seminários do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas. É uma honra muito grande poder participar. Bom, a ideia hoje, né, o convite que me foi feito é falar um pouco do que eu venho fazendo, trabalhando aqui no MacGraph, né? Então, eu tenho trabalhado desde a minha saída lá da UFPR, com desenvolvimento, né, de nanocompósitos baseados em derivados de grafeno, né, aplicando eles em sistemas de armazenamento de energia, nesse caso em capacitores eletroquímicos, né, os supercapacitores. Então, deixa eu só falar um pouquinho para vocês. Hoje eu estou aqui no Mackenzie, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente fica aqui no centro de São Paulo, né, então todo mundo já viu, né, o centro de São Paulo, um monte de prédios. E no centro de São Paulo a gente tem essa área verde aqui, né, esse quarteirão, que é o campus de Higienópolis. E dentro do campus de Higienópolis a gente tem aqui alguns prédios, né, o campus é um campus bem grande. Por dia, numa situação normal, podem circular até 40 mil alunos dentro do campus de Higienópolis. É uma universidade privada bastante antiga, né, uma das mais antigas do Brasil, mas dentro do campus a gente tem, né, o que antes era o centro, hoje mudaram o nome, mas não muda muita coisa, apenas o nome, né? Hoje é o Instituto Mackenzie de Pesquisas em Grafeno e Nanotecnologias, mas continua aí como MacGraph. Esse prédio aqui, que é o Centro de Pesquisa, né, o Instituto de Pesquisas MacGraph. Ele teve o início do projeto em 2013, então, quando começou aqui pelo professor Toró, né, que foi vamos dizer assim, o pai da ideia, né, junto com outros dois professores, mas esse aqui foi o pai mesmo da ideia, né, o professor Toró, de se desenvolver esse centro de pesquisa, juntamente com o fomento do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da FAPESP, no projeto SPEC. Conseguiu, então, desenvolver o centro de pesquisa. Ele teve a sua inauguração em 2016, com a presença do Prêmio Nobel em Física, o Sir André Geim, que foi quem descobriu, né, ou quem isolou pela primeira vez o grafeno, aqui algumas entidades da instituição. Hoje ele é fomentado, né, o centro, um pouco pela instituição, ainda pela FAPESP, através de bolsas que nós pesquisadores conseguimos, por projetos temáticos irregulares, CNPq também, por projetos universal e algumas bolsas, e também pela CAPES, né, na forma de bolsas, no projeto Print, por exemplo. Tá? A missão do MacGraph, falando um pouco dele, é que quando a gente olha a academia e o setor produtivo, o MacGraph está aqui para fazer uma ponte entre eles, né? Então, é desenvolver soluções em conjunto com o setor produtivo por meio de projetos inovadores, utilizando o quê? A nanociência e a nanotecnologia. Né? E sempre que possível, mas não é mandatório, utilizar o grafeno. A gente tem 3 áreas de interesse, né? A de compósitos, a fotônica e a de energia e sensores, que é onde eu atuo, e mais especificamente nessa área, a gente trabalha com a síntese de grafeno e derivados, onde nós utilizamos esses materiais para desenvolver dispositivos de armazenamento de energia, mais especificamente os supercapacitores e algumas baterias de nova geração. A gente trabalha também com catalisadores, né, o water splitting, por exemplo, né, e sensores dos mais diversos, né. Bom, mas vamos parar de falar do MacGraph, que não é para isso que eu fui convidado, e para falar, sim, do grafeno, das suas aplicações em armazenamento de energia. Então, apresentando um pouco do grafeno, imagino que vocês já tenham ouvido falar dele, mas o grafeno, a definição dele é uma monocamada de átomos de carbono
com cada átomo de carbono ligado a outros 3 átomos, né, de carbono, obviamente, com uma estrutura muito similar a uma colmeia, né? Então, a estrutura mais simples é essa aqui, né? Uma única, com espessura de um único átomo de carbono. Todos os átomos têm hibridação sp2 e ele é o primeiro cristal bidimensional isolado. Então, ele é uma única folha, a espessura é muito fina, então ele é 2D, está confinado numa forma bidimensional. Se a gente lembrar lá dos nanomateriais, o nanomaterial ele pode estar confinado nas 3 dimensões, então ele é 0D, em 2 dimensões, então ele é 1D, ou em uma dimensão, desculpa, e aí ele é 2D. Né? Então, ele está confinado no eixo Z, né, na espessura, né, porque ele tem, então, a espessura de um único átomo de carbono, então os outros 2 eixos estão livres, né, podem ter comprimentos em qualquer tamanho, normalmente aí variando até microns. Então, ele tem essa estrutura. Como eu disse, se assemelha muito à face de uma colmeia, como a gente pode olhar aqui, né, nesse favo. E por conta dessas propriedades aqui, dessas características, ele possui algumas propriedades muito interessantes. Ele é condutor, ele é um material flexível, ele possui uma área superficial muito elevada. Como eu já disse, a espessura dele é atômica e quando ele possui poucas camadas, ele é muito transparente. Tá? Ele absorve apenas 2,3% da luz quando ele é monocamada. Tá? À medida que eu tenho mais camadas de grafeno empilhadas, esse valor de absorção aumenta um pouco, mas uma única camada ele absorve muito pouco, então ele é quase transparente. A primeira síntese desenvolvida lá pelo Gain, pelo seu colaborador Novoselov, partiu de uma sistemática muito simples. Né? O grafite, que todo mundo conhece, é uma estrutura que consiste de várias folhas de grafeno empilhadas umas sobre as outras. Todas elas estão interagindo entre si por uma interação muito fraca, que nós químicos conhecemos como uma interação de Van der Waals. Né? Elas têm uma distância específica de 0,33 nanômetros, né, respeitada sempre aqui, né, então essa interação é muito, muito bem organizada, né, e a ideia deles era o quê? Era separar essas folhas, né, uma por uma, né, de modo a obter grafeno monocamada ou multicamada, né, então mais de uma folha empilhada. E como eles fizeram isso? Utilizando, pasme, uma fita adesiva. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram flocos de grafite, tá? Então, pedacinhos de grafite, que em alguns momentos, vocês me desculpem, mas pelo jeito que a gente fica lidando com a literatura, em alguns momentos eu vou acabar falando flake, tá? Mas é só por conta da literatura mesmo, tá? Mas eles pegaram aqui flocos de grafite tratados, tá? Então, pega lá o grafite que está na mineradora, faz um processamento, limpa ele, purifica ele o máximo possível e deixa ele bem laminar. Então, são floquinhos de grafite. Pega uma fita adesiva, um pedaço de fita adesiva, coloca esse floquinho de grafite no meio, desculpa, fecha a fita adesiva entre o grafite e abre. Faz isso sucessivas vezes e o resultado que a gente tem é isso aqui, ó. Várias manchas de grafite aqui. Toda vez que eu fecho e abro o floco de grafite, o que acontece? Eu grudo as paredes do grafite na fita e abro. Não quer dizer que eu clivo, que eu separo ele exatamente no meio. Mas eu vou diminuindo o número de camadas, eu vou dividindo a quantidade de camadas desse material. Quando eu faço isso várias vezes, eu vou diminuindo o número de camadas. Eu trouxe aqui um vídeo que exemplifica aqui para vocês, é um vídeo do grupo de Singapura, que mostra para vocês como isso é feito. Então, a cientista foi lá, pegou uma fita adesiva, né? O vídeo está um pouquinho acelerado, mas a gente consegue ver bem. Está aqui o flake de grafite, ela pegou lá o grafite tratado, vai colar, né, vai colocar sobre a fita, então a gente consegue ver, ó, tem uma única mancha, e agora ela vai fechar a fita. Prestem bastante atenção a hora que ela abre, tá? Vocês vão ver rapidamente que possuem 2 manchas ao invés de uma.
Ó, é muito rápido, mas dá para ver duas. Agora, quando ela fechar e abrir de novo, nós vamos ver três. E assim por diante. Ela vai fazer isso várias vezes e olha só o resultado que a gente tem. Várias e várias e várias manchas. Isso aqui é um substrato de silício, óxido de silício, e ela vai pegar uma das fitas dela e vai fazer um processo de transferência. A cola tá virada para baixo e ela vai raspar um pouco do material sobre o substrato de silício. A imagem que a gente tem é esse tipo de imagem aqui, tá? De alguns pedaços de grafite, como nessa mais escura, mas algumas porções de grafeno. Essas manchas ao redor aqui, ó, são manchas de cola. Mas vamos olhar aqui no vídeo, ela foi para o microscópio óptico e através de um fenômeno de interferência a gente consegue ver perfeitamente um flake de grafeno. Eu vou parar o vídeo aqui que é mais fácil de eu explicar. Notem, aqui nós temos uma variação de tonalidade de cor, do mais escuro para o mais claro. O que quer dizer isso? Que o grafite é lamelar, são várias camadas. Então, na esfoliação, uma parte mais escura quer dizer que tem mais camadas, enquanto que uma parte mais clara tem menos camadas. Tá? Então, aqui, provavelmente, eu tenho mais camadas empilhadas do que aqui. Ele não quebra, né, ou ele não faz uma esfoliação perfeita, ele fez uma esfoliação em degraus. Então, é como se eu tivesse quebrado alguns pedaços do grafite. Tá? Quando eu olho nesse pedaço aqui, eu tenho uma parte muito escura, e se eu olhar aqui onde eu estou passando o cursor, tá? Eu tenho uma parte bem clara. Essa parte, quando ela foi levada ao Raman, tá? Ao espectrômetro Raman, o sinal que se obtém aqui é de um grafeno de uma única camada. O mesmo vale para essa imagem aqui, ó. Se a gente olhar aqui, 4 camadas. A gente consegue fazer essa caracterização por Raman também. Então, aqui é a imagem ótica, e quando leva para o Raman, a gente consegue verificar, por conta do perfil do espectro Raman, o número de camadas. Então, nesse ponto aqui, 4 camadas, nesse ponto aqui, 3 camadas, nesse ponto aqui, 2 camadas, e nessa manchinha bem clarinha aqui, uma única camada. Tá? Então precisa ter o olho um pouco treinado. Nessa aqui é um pouquinho mais fácil de ver, ó, a parte de uma camada está aqui, 2 camadas está aqui. Aqui, ó, ele chama de muitas camadas. Na verdade, esse muitas camadas aqui é grafite. Tá? E o resto aqui é mancha de cola, resíduo de cola da fita. Tá? Então, essa é a maneira de se produzir grafeno. A primeira, na verdade. Depois que se produziu o grafeno daquela maneira, muitas das propriedades foram aferidas. Então, ele é um material muito fino, muito leve, quase transparente, muito resistente, o melhor condutor elétrico que existe, e é um material que absorve muito. Né? Ele possui uma área superficial muito grande, e ele possui uma capacidade. Mas, junto com isso, olha só, imagina se nós pensarmos em aplicar grafeno em qualquer coisa. Né? Vamos pensar em fazer um para-choque de um carro, né? Fazer um compósito, então misturar grafeno em um polímero para constituir um para-choque de um carro. Né? Se nós formos usar o método da fita, nós podemos dividir aqui o número de pessoas, se eu não me engano, nós estamos em 33 aqui, se o cálculo aqui que eu estou vendo está certo. Nós vamos dar aqui um pedaço de grafite para cada um de nós vamos dar um pedaço de fita para cada um, nós vamos começar a isolar aqui, nós vamos passar o ano inteiro tentando isolar grafeno, e nós não vamos conseguir grafeno nem para um pedacinho assim de para-choque. Né? É muito pouco. O rendimento da esfoliação micromecânica é muito baixo. Por conta disso, os cientistas começaram a desenvolver outras metodologias para quê? Para produzir grafeno e materiais derivados dele, com características similares ao grafeno. Então, surgiu lá a oxidação química do grafite, que produz um material muito próximo ao grafeno, com elevado rendimento, só que muitos defeitos, então a estrutura não era tão perfeita. Tá? A síntese química, que possui
um material com pouco defeito, só que é uma metodologia que está ainda muito no começo. A técnica de CVD, que produz filmes de grafeno, então o grafeno é depositado em um substrato metálico, é crescido sobre um substrato metálico, só que eu preciso tirar esse grafeno do substrato metálico, né? Então eu preciso de uma técnica de transferência. Eu tenho o unzipping, que eu uso nanotubos de carbono, que eu vou construir, então, tiras de grafeno com muitos defeitos de borda, e aí eu vou ter alta razão de aspecto, e o rendimento não é dos maiores. Eu tenho a esfoliação líquida, então eu saio do grafite, como foi feito na esfoliação mecânica. Aqui também eu saio do grafite, tá? Esqueci de comentar isso. Eu saio do grafite e aí eu uso o ultrassom e um líquido que seja capaz de esfoliar o grafite, então separar as folhas de grafeno, tá? E manter isso estável em suspensão. Só que o grande problema é o quê? Que eu vou depender sempre do solvente. Então, toda vez que eu for usar esse material, eu tenho que lembrar que eu vou ter que levar o solvente junto. Porque toda vez que eu tirar ele do solvente, ele vai agregar de novo. Ele não vai formar o grafite de novo, mas ele vai se agregar. E aí ele vai perder as características do grafeno. Tá? Ele vai virar um pacotão lá, um material denso que não vai ter as mesmas características do grafeno. Tá? Bom, eu vou falar para vocês mais especificamente da oxidação química, tá? Que é um método mais utilizado na indústria e é um método bastante utilizado também na área de energia. Tá? Esse é um método que consiste de 2 ou 3 etapas. Eu posso eliminar essa etapa de esfoliação aqui, que eu já vou falar dela. Tá? Ele produz 2 derivados de grafeno, o óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido, e ele normalmente gera uma grande carga de defeitos estruturais. Então, como que é essa síntese? A gente sai lá do grafite, né, da estrutura do grafite, faz uma oxidação que pode ser química ou térmica, e a ideia é o quê? É gerar ou inserir grupos oxigenados na estrutura do grafite. Nota, aqui eu tenho uma distância que eu falei para vocês que era de 0,334 nanômetros, né, no grafite. Quando eu gero ou quando eu insiro grupos funcionais aqui oxigenados nessa estrutura, o que acontece? O próprio desenho mostra para a gente, essa distância aumenta. Né? Se eu aumentei a distância, aquela força da interação de Van der Waals, que já não era das maiores, essa interação ela fica ali, assim, a distância já deixa ela um pouco mais enfraquecida, vamos dizer assim. Um plano passa a não sentir tanto o outro. Por quê? Porque a distância aumentou muito, né? Então ela passa a quase 0,8 nanômetros. É algo muito, muito grande, né, comparado com o que era antes. É quase 0,5 nanômetros a mais. Dependendo do nível de oxidação que eu faço, eu posso ir direto para o óxido de grafeno. Isso aqui pode se soltar. Mas se caso eu não oxidar muito, eu posso colocar esse material aqui num sistema de esfoliação. Então eu levo ele para o óxido de grafite gerado para um banho de ultrassom, por exemplo. Tá? E aí eu aplico lá um pouquinho de energia no ultrassom e ele vai formar, então, uma dispersão de óxido de grafeno, que é o quê? A folha do óxido de grafite agora separada. Então, a gente consegue ver lá a folha do grafeno cheia de grupos oxigenados pendurados. Tá? Esse material aqui tem uma característica específica que, quando a gente faz uma redução, que pode ser química ou pode ser térmica também, pode ser um annealing, eu volto para uma característica muito semelhante à do grafeno perfeito, que é o grafeno feito na fita. Não é igual, tá? Mas é muito próxima em alguns pontos. E aí a gente não chama isso de grafeno, a gente chama de óxido de grafeno reduzido. Por quê? Porque eu ainda tenho alguns grupamentos oxigenados e eu ainda tenho alguns defeitos na estrutura. Então, vamos falar um pouco mais específico, vou mostrar para vocês um pouco mais as características.
O óxido de grafeno, que a gente comumente chama de GO, então é o grafeno quimicamente modificado, preparado pela oxidação e esfoliação do grafite, né, causando uma modificação na estrutura do plano basal. Então, olha só, aqui é a folha de grafeno com um monte de grupamento oxigenado e alguns defeitos, tá, que a gente chama de defeito de ponto. Nota, aqui está faltando um carbono, né, para fechar o hexágono aqui, né, para fechar o anel. Aqui também, né, a mesma coisa. Então, a gente chama isso aqui de defeito de ponto. As funcionalizações ao redor, a gente chama de defeito de borda, tá? Então, funcionalizações no meio do plano, ou falta de carbono, a gente chama de defeito de ponto. Funcionalizações ou falta de carbono na borda, a gente chama de defeito de borda. O grafeno é um cara que é muito famoso pela condutividade. Quando a gente olha o óxido de grafeno, ele é isolante. Então você fala, poxa, Sérgio, a gente começou com um cara que era condutor. Aí você vem e fala que é bom usar um cara isolante. Para algumas coisas, esse cara é bastante interessante. Tá? Ele é flexível, ele tem elevada área superficial, como eu acabei de falar, ele tem lá os seus defeitos, ele possui elevada reatividade química, então isso aqui é um parque de diversões para você ancorar alguns metais, para pensar num suporte para catalisador, para fazer algumas reações orgânicas, né, para funcionalizações, tem bastante aplicação aqui. E ele é hidrofílico. Tá? Então, esse cara aqui trabalha bem em água, né, por conta desse monte de grupo oxigenado. Mas, como a gente oxidou o grafite, gerou o óxido de grafeno, e a gente quer voltar principalmente a propriedade isolante para a propriedade condutora, então a gente vai lá e faz uma redução química, por exemplo, e elimina a maioria dos grupamentos oxigenados. Eu não consigo eliminar todos, eu não consigo fazer a operação que a gente chama de tapa-buraco completa, eu não consigo voltar, vamos dizer assim, né, restaurar a palavra correta, todos os defeitos aqui, então eu continuo com alguns defeitos de ponto, eu continuo com defeitos de borda, tá? Mas ele se torna condutor, pelo menos ele é mais condutor que o GO e que algumas outras formas de grafeno, mas ele é menos condutor que o grafeno que a gente chama de perfeito, pristino. Ele é flexível, ele possui elevada área superficial, ele possui uma menor reatividade química, porque agora ele não tem tantos grupamentos assim, e ele é hidrofóbico como o grafeno pristino, o grafeno perfeito. Bom, uma vez que a gente conhece o grafeno, é importante falar das suas propriedades em termos de armazenamento de energia. O grafeno e seus derivados, eles armazenam energia por conta de processos não faradaicos. Então, eles estão lá na classe dos armazenadores de dupla camada elétrica, né? Então, eles armazenam por conta da dupla camada no comprimento de Debye. Eles são bons condutores elétricos e eles possuem elevada ciclabilidade. Só que isso é muito bom para capacitores, tá? Mas capacitores estão limitados a uma única faixa de armazenadores de energia. Então, a ideia é o quê? É combinar com outros materiais, como polímeros condutores e óxidos metálicos. Esses, por sua vez, armazenam energia em processos faradaicos, sejam reações redox ou fenômenos de intercalação, e aí a gente chama isso de pseudocapacitores, né, que são os capacitores eletroquímicos, que também são materiais condutores. Então, a ideia é o quê? É juntar ou duas classes, ou até 3 classes, para quê? Para conseguir maior densidade de energia, maior condutividade, maior capacitância, e, obviamente, um material com maior estabilidade, que consiga armazenar energia, que consiga ciclar por muito tempo, né? Lá no nosso grupo, a gente mede, aliás, não, nosso grupo não, né? Todo mundo que trabalha com armazenamento de energia trabalha sempre olhando para esse gráfico aqui, né? O plot de Ragone, que separa os materiais, né? Ou que classifica os materiais
entre a energia específica, que é a quantidade de energia que um material pode armazenar, e a potência específica, que é a velocidade em que um material é capaz de transferir carga. Então, a ideia é sempre estar olhando para esses materiais aqui. Os supercapacitores são os materiais assim que mais chamam a atenção. Quando você combina grafeno com outros materiais, você sempre quer estar por aqui. Mas hoje em dia, tem uma classe de materiais que a ideia é combinar supercapacitores com baterias. E aí não é alcançar essa linha aqui, é alcançar essa faixa aqui, tá? E a ideia no nosso grupo é justamente tentar estar nessa faixa aqui. Fazendo o quê? A gente tem um conjunto de peças e aí a gente utiliza diferentes técnicas de síntese para obter resultados diferentes, né? Então a gente trabalha com classes diferentes de materiais, às vezes até os mesmos materiais, mas vai combinando diferentes técnicas de síntese, ora eletroquímica, ora síntese química, ora uma outra síntese química. Para quê? Para obter compósitos, né, com diferentes propriedades capacitivas. Tudo isso para quê? Para aumentar a densidade de energia. E eu posso aumentar a densidade de energia trabalhando com os eletrólitos ou montando capacitores assimétricos, onde eu tenho um eletrodo de um tipo e outro eletrodo de outro, ou eu posso pensar em materiais mais porosos, materiais mais condutores ou processos redox adicionais. Quando eu trabalho nesse lado aqui, eu estou aumentando o potencial do meu capacitor, e quando eu estou trabalhando desse lado aqui, eu estou aumentando a capacitância, né, o quanto de carga esse material vai armazenar. E quando eu faço isso, lá no nosso grupo, a gente está trabalhando sempre olhando o lado de cá, o lado da seta azul. A gente não trabalha muito com os eletrodos, ou melhor, com os eletrólitos, e a gente ainda não está trabalhando com capacitores assimétricos. A gente vai começar a mexer com isso em breve, mas nós estamos ainda numa fase, vamos dizer assim, um pouco mais inicial. Bom, com isso, vou começar a mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito. Esse primeiro trabalho é um trabalho que a gente está respondendo os revisores já, é um trabalho em colaboração com o professor Daniel Graceschi, lá do Laboratório Super Nano, lá da Federal do Rio de Janeiro, né? E esse trabalho, a primeira coisa que é um trabalho fez parte da dissertação de mestrado de um aluno meu, e o que a gente fez foi sintetizar o óxido de grafeno reduzido com uma alta qualidade estrutural. Então, o que a gente fez foi minimizar a quantidade de defeito desse material. Para quê? Para deixar ele mais condutor, né? Então, a gente sabe que o método, ou melhor, os métodos mais usados para produzir o óxido de grafeno são derivados do método de Hammers, que é o quê? É a oxidação do grafite utilizando ácido sulfúrico, permanganato de potássio e nitrato de sódio. Você pode variar para ácido fosfórico, por exemplo, ou algum outro ácido, mas se baseia nisso. Aí você pode mudar o grafite, aumentar a quantidade de oxidante, mudar a adição de oxidante, aumentar a adição, colocar mais ou menos, mudar a temperatura ou o tempo de reação. Mas sempre trabalha com essas condições, né? E tudo isso, todas essas variações aqui que você pode fazer, vai sempre dar uma característica final diferente no seu óxido de grafeno produzido, que depois vai levar a uma qualidade diferente no seu óxido de grafeno reduzido, né? Em termos de quê? De funcionalização, então, de quantidade de grupamento oxigenado, de defeito que vai implicar na sua propriedade elétrica, porque quanto mais defeito, principalmente defeito de ponto, né? Quanto mais buraco tiver ali, pior, e tamanho de flake. O ideal é que você tenha flakes grandes, né? Grafenos grandes, não grafenos pequenininhos, porque muito grafeno pequenininho, toda vez que você tem um grafeno pequenininho em contato com outro pequenininho, num regime 2D, então na forma de filme, toda vez que você tem contatos, você tem aumento da resistência elétrica. E isso é complicado quando a espessura é muito pequena. Então, toda vez que você aumenta defeito, você perde em propriedade. E você pode trabalhar pensando de duas maneiras. Você pode não ligar para a oxidação,
né? Fala, vou oxidar de qualquer jeito, e depois você vem do que a gente chama de operação tapa-buraco e vai lá e trabalha só na redução, tentando corrigir todos os defeitos na redução, o que é um pouco mais complicado, ou você pode olhar na oxidação, fazendo uma oxidação mais controlada, de modo a não gerar tantos defeitos, e aí você pode reduzir com uma redução simples, que vai, como você não gerou tanto defeito, você não tem muito problema no final da redução. E foi essa metodologia que a gente utilizou. A gente pegou dois parâmetros, que foi a temperatura e a razão de adição de oxidante, e a gente controlou isso de modo muito preciso, de modo a obter um óxido de grafeno com pouco defeito, onde depois disso a gente conseguiu fazer uma redução normal, muito utilizada na literatura, e produzir um óxido de grafeno reduzido com pouquíssimo defeito, com uma boa qualidade elétrica, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho disso. Então, a gente fez uma reação de oxidação controlando toda a etapa de oxidação. A temperatura foi sempre menor do que 5 graus, né? Nunca passou de 5 graus, tanto fora quanto dentro da reação. E a gente adicionou permanganato ao grafite, ao ácido sulfúrico, numa razão de 14,5 miligramas por minuto por 240 minutos. Tá? Então, é uma razão muito lenta de adição. Tudo isso para quê? Para evitar que se forme CO2. Porque da onde vai formar o CO2? Eu tenho KMNO4 e ácido sulfúrico. E vai formar CO2 da onde? Vai formar CO2 do grafite, né? A fonte de carbono tem que ser o grafite. E se eu formar CO2, eu estou arrancando o carbono do meu grafite. Toda vez que eu arrancar um carbono dali, esse carbono não vai voltar depois. Então, eu estou fazendo buraco no meu grafite, eu estou oxidando, estou arrancando o carbono dali que vai embora. E eu não quero arrancar esse carbono, eu quero que ele oxide a borda e não o meio do meu plano. Então, a gente evitou ao máximo que isso acontecesse. Tá? De modo a obter uma estrutura de óxido de grafeno, em que o plano, obviamente que isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa, mas de que modo que o plano ficasse o máximo preservado e que as bordas fossem oxidadas. Então, a gente tentou fazer uma oxidação seletiva, controlando o ΔG da reação e o potencial químico dela. A gente ainda fez uma reação controle, que é uma reação normal que a gente faz no laboratório, onde a temperatura máxima durante a oxidação foi de 25 graus, a adição do permanganato foi feita numa razão de 23 miligramas de permanganato por minuto, por 15 minutos, isso é uma reação comum na literatura, e o tempo total de reação foi o mesmo utilizado na anterior. E como que a gente mapeou isso? Como que a gente verificou se o material foi bom ou não? A gente utilizou várias técnicas, mas a primeira que a gente utilizou foi a espectroscopia Raman. Tá? A gente utilizou uma razão que é muito comum, que é uma razão entre duas bandas. A banda D, que é aferida a banda de defeitos, e a banda G, que é essa banda que está aqui do lado. Tá? Então, a banda D e a banda G, quando eu divido a intensidade de uma pela outra, se o valor é muito alto, igual ou superior a 1, quer dizer que eu tenho muito defeito. Se esse valor é mais baixo, quer dizer que eu tenho pouco defeito. Então, o que a gente fez? A gente isolou alguns flakes, então esse aqui é um flake de óxido de grafeno, e mapeou esse flake utilizando o mapeamento Raman, e plotou o quê? Plotou a razão do IDIG. Então, esse aqui é o mapa do flake, tá? Então, essa imagem aqui gerou esse mapeamento. Então, cada pixel aqui gera um espectro desse aqui, tá? Então, aqui temos alguns pontos, mas quando a gente olha na escala de intensidade de cores aqui, então aqui está a razão IDIG, as cores mais quentes aqui em vermelho mostram valores mais altos, né? Então, a gente consegue ver que mais da metade desse flake aqui possui muitos defeitos, né? E praticamente muitos defeitos, quer dizer, né? A razão IDG maior do que 1, igual ou maior do que 1.
E até a parte de baixo aqui, o menor valor é algo maior do que 0,6, né? Então, quer dizer, esse flake aqui, ele é muito defeituoso, né? E isso é o quê? É o nosso GO padrão, né? Uma síntese padrão nossa. Quando a gente vai fazer o mesmo estudo, agora para um outro flake, que é o que a gente chama de HQ, que é o de alta qualidade, que é aquele com alto controle, o resultado muda completamente. Então, isso aqui é outro flake. Notem a diferença entre os espectros e a diferença de cores, né? Quando a gente olha aqui, no meio do flake, no plano, todos os valores são praticamente inferiores a 0,5, né? Quer dizer o quê? Que o plano basal, o meio, está praticamente todo preservado. Quase todo ele é um azul claro, né? E a borda é onde eu tenho o ponto mais oxidado, valores maiores, né? Então, isso mostra o quê? Nos dá a entender que a nossa borda é o que está mais oxidado. A gente fez uma análise estatística, mapeamos 100 flakes de cada estrutura, e aí plotamos número de contagem por razão IDG, e aí nós conseguimos ver que mais de 80% do GOHQ, que é o de alta qualidade, ele está com valores muito baixos, né, de razão IDG, então mostra que nós temos um controle para os nossos flakes aqui de HQ, que a grande maioria deles realmente possui essa característica de plano basal preservado, enquanto que o padrão está sempre na faixa de 1, né? Nós, em colaboração lá com o Daniel, a gente fez, e também em colaboração com o pessoal do Synchron lá, do CNPEM, a gente fez um estudo por SNOM, onde nós conseguimos simular e tirar espectros de SNOM. Então, aqui a imagem de FM, a imagem de SNOM, e aí a gente conseguiu simular quais são os grupamentos e aonde está a posição dos grupamentos, e nós conseguimos ver os grupamentos que nós temos, então, carboxila, hidroxila, acetona e epoxila, né, nos nossos flakes, né, e isso só é possível fazer, isso é legal dizer que para um óxido de grafeno padrão isso não é possível ser feito, e para o óxido de grafeno de alta qualidade isso sim é possível ser feito, porque a gente tem uma distância entre os defeitos muito pequena, né, então a gente tem poucos defeitos e aí a resolução permite fazer isso. Análise de XPS, mostrando principalmente, né, a gente tem lá os sinais característicos, mostrando o carbono nos anéis aromáticos, as ligações entre carbono e oxigênio, mas é interessante mostrar aqui que a intensidade dos sinais de carbono-carbono no anel aromático para o padrão, aliás, para o de alta qualidade é maior do que o padrão, né? Então mostra que o GOHQ ele tem uma estrutura muito mais preservada, né, do que para o padrão. Aqui a imagem de FM, né, mostra que o padrão, nesse caso aqui, está desse lado, o flake é muito menor, né, uma espessura aqui, essas imagens a gente fez umas melhores até para o revisor, não deu tempo de colocar aqui, mas a espessura aqui está um pouco maior, a gente conseguiu espessuras menores, mas a característica de maior e menor flake ainda é a mesma, mas essa é uma característica muito comum para flakes de grafeno, né, um pouco enrugado para esse tipo de grafeno, né, então com ranhuras aqui, enquanto que para o HQ os flakes são maiores, né, tem até um flake aqui que nem cabe na imagem, né, algum outro aqui bastante comum para essa estrutura. Análise de raio-x, UV, mostrando as dispersões estáveis, TG, mostrando que o HQ em azul aqui, ele possui, nessa última faixa de evento de perda de massa, ele é 150 graus mais estável do que o GO padrão, então quer dizer que a gente realmente conseguiu deixar esse material mais preservado, né, até a estabilidade térmica mostra isso, e com isso a gente consegue, de uma maneira ilustrativa de novo, mostrar que a gente conseguiu realmente sintetizar esse GOHQ preservado. Mas, então, como falei, né, o GOHQ é pouco oxidado, mantém as características de GO, porque a gente consegue dispersar, é uma dispersão estável, só que ele ainda é isolante. Mas a gente não quer um cara isolante, né? A maioria
do que a gente quer trabalhar, a gente precisa de propriedade elétrica. E o RGO comum, ele possui propriedade elétrica inferior ao RGO, ao grafeno pristino. Então, a gente queria ver como que era a propriedade elétrica do RGO reduzido, né, quando a gente pegava o GOHQ e fazia uma redução. Então, a gente foi lá, pegou o GOHQ e fez uma redução para ver se a gente tinha uma ampliação na propriedade elétrica quando a gente tinha o plano basal preservado. Então, primeiro mostrar para vocês aqui de novo o mapeamento Raman, daquele mesmo flake do GO-STD, do GO padrão. Nota que depois de fazer uma redução com vapor de hidrazina, melhorou, né? Os valores de D e G diminuíram, né? Lembra que aqui era bem vermelho, agora está tudo na faixa de azul, né? A maioria aqui ficou azul, o vermelho desapareceu bastante, né? Um pouco amarelo aqui, então os valores mudaram bastante. Quando a gente vai para o HQ, que já era praticamente tudo azul, o valor continua tudo azul, só que a borda, que tinha bastante ponto amarelo, agora a borda tem muito menos amarelo, então os valores estão ainda menores, o plano continua muito preservado. Os valores no estudo estatístico diminuíram ainda um pouco mais, né, quando a gente nota, e aqui para o RGO-STD, os valores aumentaram um pouco a faixa. Antes eles estavam todos centrados, a grande maioria estava centrada em 1, agora eles aumentaram um pouco a faixa, né, enquanto que o nosso aqui, a maioria ficou centrado em valores muito baixos. É muito interessante falar que esse tipo de valor não é muito comum para RGO, tá? A maioria dos RGOs publicados na literatura possui esse padrão aqui, tá? Então, para o nosso aqui, até é difícil convencer os revisores que isso aqui realmente é RGO. A gente está tendo um trabalho meio grande. Para mostrar a propriedade elétrica, a gente fez lá diferentes filmes, né, utilizando a técnica de spin coat com diferentes concentrações. Então, estão aqui alguns filmes com diferentes concentrações, né, todos eles de RGO. E aí nós plotamos um gráfico de resistência de folha, né, mostrando, então, a resistência elétrica desse material pela transmitância. Então, filmes aqui com uma elevada transmitância e baixíssima resistência de folha. Isso aqui para o HQ. Quando a gente faz o mesmo estudo para o padrão, os valores são sempre na ordem de 1000 ou acima de 1000 ohm por quadrado. Então, isso é valor muito resistivo, tá? Quando é acima de 1000. Então, não é interessante. Então, quanto menor esse valor, melhor. Então, esses valores aqui são muito bons, são muito próximos de estruturas de grafeno comuns, então vale muito a pena utilizar esse tipo de material aqui. Tá? Então, com isso, nesse primeiro trabalho, a gente conseguiu sintetizar, então, apenas controlando dois fatores muito simples, né? Um RGO com uma qualidade estrutural muito boa. Bom, partindo agora para os compósitos, né? A gente fez aqui um outro estudo, né? Vou acelerar um pouquinho, que acho que eu estou com o tempo meio estourado, né? Tranquilo, professor, está super interessante. Continua, por favor. Então, beleza. Vou tentar dar uma acelerada aqui, ser mais breve. Aqui eu uso de uma síntese muito rápida, utilizando hidrogênio nascente para sintetizar um compósito entre RGO e WO3. Tá? Então, a gente utilizou hidrogênio nascente. O hidrogênio nascente é um redutor que a gente consegue obter, né, através de uma reação entre um metal, nesse caso aqui o magnésio, e um ácido, né, que vai gerar essa forma aqui de hidrogênio. Esse hidrogênio ele pode se combinar com outro e gerar, então, o H2, que também, em alta temperatura, pode ser redutor. A gente já tinha utilizado isso aqui no meu doutorado para reduzir RGO, né, para reduzir GO para RGO, e aí a ideia foi, por que não tentar reduzir outras coisas, né? Então, nesse trabalho aqui, a ideia era reduzir GO para RGO e um precursor de tungstênio, né, o ácido peróxido tungstênico, para WO3, visando o quê? Combinar as propriedades de armazenamento de energia desses dois materiais. Então, a gente preparou lá o GO padrão, normal,
e preparou o ácido peróxido tungstênico, seguindo essa metodologia aqui, né, com precursor. Aqui a gente usou o tungstato sódio, mas dá para usar tungstênio metálico também, abriu com peróxido lá por um tempo, muito simples. E a metodologia é muito simples, mistura lá o precursor de tungstênio e a dispersão de GO, acidifica o meio e adiciona fita de magnésio, né, uma quantidade de fita de magnésio, deixa esse sistema agitando por 5 a 10 minutos, e no final o que você tem é uma suspensão azul, que você lava com água, ela vai mudar para uma cor amarelada, né? Esse sistema aqui você deposita sobre o substrato, e o que você tem é um filme de RGO com WO3. Tá? A gente caracterizou por Raman, por raio-x, comprovou lá as estruturas, né, tanto do compósito quanto dos materiais puros. Microscopia, né, isso aqui é do WO3 puro. WO3 puro, uma estrutura bem bonitinha, parece uns cubos, né, um pouquinho, não muito simétricos, mas uma estrutura bacana. Quando a gente coloca isso no grafeno, a gente consegue ver lá, então, ele decorando o RGO perfeitamente, né? Aqui uma grande quantidade de material, aqui a gente variou um pouco as proporções, né, para mostrar. Então, seta vermelha mostra o RGO, seta azul o WO3. E ainda para a parte eletroquímica, né, a gente estudou isso por voltametria, então a gente consegue ver na voltametria que o compósito apresenta já uma densidade de corrente maior do que o WO3 puro. Quando a gente faz carga e descarga, a gente consegue ver uma variação muito maior, né? E aí a capacitância é quase o dobro, né, do que o do WO3 puro. Quando a gente faz uma variação de quantidade de material, né, entre as proporções aqui, a gente colocando 50 vezes mais grafeno, a gente notou que não valeria muito a pena. Aliás, 50 vezes mais WO3. A gente notou que o ganho era muito pequeno, tá? Em compensação com 10%. Então, a gente notou que era melhor deixar com 10% mesmo. O ganho não valia muito pela quantidade de material que a gente colocou. A gente fez um teste de estabilidade também, fez impedância, então mostrou que o nosso compósito tinha uma menor resistência de transferência de carga e era um material relativamente estável quando comparado com o WO3 puro, por exemplo, né? Perdia um pouco de capacitância, mas até que perdeu aí 20% em 3.000 ciclos, enquanto que o WO3 perde muito mais, perde quase 60% em 3.000 ciclos. Né, o que mostra, então, que com 10 minutos de síntese, a gente consegue produzir um compósito com uma boa capacidade de armazenar energia. Né, a gente produziu aqui alguns capacitores também, está testando esse material. O WO3 ele é bastante utilizado, é um material eletrocrômico também. Então, a nossa ideia agora é utilizar, está mudando o eletrólito para tentar fazer um capacitor que com menos grafeno, porque o grafeno, esse tipo de grafeno ele não é tão transparente, com menos grafeno a gente consiga visualizar a mudança de cor também do material quando ele está carregado e quando ele está descarregado. Então vai ser um capacitor que a gente vai conseguir variar, visualizar também a carga e a descarga dele. Né? Mostrando aqui, esse é um trabalho sem grafeno, mas utilizando a mesma metodologia, né, do hidrogênio nascente. A ideia aqui foi reduzir o KMNO4 para MnO2, então a gente preparou uma solução de KMNO4 com um pouquinho de ácido, adicionou lá fita de magnésio de novo, 10 minutinhos, no final o que a gente tinha era essa estrutura de MnO2, essa estrutura é bastante interessante porque ela é lamelar, então funciona muito bem, né, o delta MnO2. A gente fez a caracterização por raio-x e por Raman, né, comprovada aqui, né, que é do tipo birnessita, né, do tipo K, com potássio no meio, tem um pouquinho de potássio. À medida que a gente vai ciclando no eletrólito, a gente vai trocando esse potássio ali. Fez a caracterização por XPS, comprovando toda a estrutura do MnO2.
A microscopia de varredura também é uma estrutura do tipo flor, muito, né, bem estruturada, com bastante caminhos ali para o eletrólito interagir. Fez todo o estudo eletroquímico, né, um perfil pouco comum para MnO2 no eletrólito utilizado, né, foi sódio, mas uma capacitância muito boa para esse tipo de material. Normalmente o MnO2 possui um perfil mais quadrado, né, mas a gente conseguiu comprovar aí que é por conta da troca do potássio com manganês, e apresentou até uma capacitância, assim, não é das melhores, mas uma boa capacitância. É um material que a gente está investigando aí num outro trabalho, mas é um trabalho bastante interessante. Agora aqui, nesse trabalho, a gente trabalhou com 3 materiais e com 2 metodologias de síntese. Aqui nós usamos o GO, o GOHQ, o WA3 na forma de nanofios e polianilina, né, utilizando uma síntese eletroquímica, aliás, uma síntese química, desculpa, né? Então a gente preparou a dispersão de GO em meio ácido, adicionou anilina e persulfato de amônio, deixou isso aqui agitando e no final a gente tinha lá uma suspensão do nanocompósito ternário que era depositado em um eletrodo. E no outro a gente preparou um eletrólito de anilina, GO e nanofios, aplicou por técnica de voltametria nessa janela de potencial, nessas condições aqui, 120 ciclos, e conseguiu um filme com uma espessura e uma massa comparável a esse filme químico aqui. Caracterizamos por Raman, né, tanto os polímeros puros quanto os compósitos, né, a gente consegue ver aqui, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente fez toda a análise do Raman, mas do compósito aqui, que é o mais interessante, a gente consegue ver a variação dessas 2 bandas aqui, esse deslocamento de 169 do químico para 1176 mostra que o eletroquímico é mais condutor por conta das bandas polarônicas e bipolarônicas da polianilina, e a variação de intensidade dessas bandas aqui para essas aqui mostra que a estrutura da polianilina, que é o material que é mais presente ali, torna essa estrutura um pouco mais deformada, um pouco mais bagunçada. Microscopia de varredura para todos os materiais também mostra a presença de todos eles, né? Aqui os polímeros puros e aqui os compósitos, as setas mostram os fios e aqui as folhas de grafeno empacotadas tanto pelos fios quanto pelo polímero. Aí a parte eletroquímica, os compósitos, eles sempre apresentam densidade de corrente maior, né? Mas a gente nota que os processos redox são sempre maiores, ou são sempre mais visuais, ou são sempre assim, os que predominam são os da pane. Quando a gente compara o nanocompósito químico e o eletroquímico sempre prevalece, né? A gente fez todo um estudo de velocidade e de corrente, mostrando então que o eletroquímico é sempre maior, né? Um estudo de varredura pelo pico de corrente, né? Então o eletroquímico sempre tem um comportamento capacitivo maior. Fez um estudo de capacitância específica por densidade de corrente, e aí o eletroquímico apresentou uma capacitância específica melhor do que o químico, que já era esperado até pelas caracterizações prévias que a gente tinha feito para esse material. Aí nós montamos um capacitor, né? A foto ficou pequenininha aqui, mas esse é um capacitor simétrico com eletroquímico. Fizemos todo o estudo aqui em 2 condições, né? Medimos aqui a densidade de energia e a potência, a densidade de potência para esse material. Infelizmente, para essa condição aqui, a gente não conseguiu medir a densidade de potência, mas está aqui os resultados. Fizemos capacitância, o circuito, fizemos aqui, nesse caso aqui ainda era para os eletrodos, né? Capacitância específica e retenção, né? Retenção de capacitância e toda a caracterização. E aí, com isso, a gente mostra que, trabalhando com 3 materiais diferentes, 2 sistemas de síntese, a gente consegue produzir um material melhor. Então, aqui não é só a influência dos materiais, mas a influência do método também, né? Então, aqui a gente conseguiu ver algumas condições melhores. E, para terminar, aqui é um sistema com óxidos mistos. Então, a ideia é combinar óxidos mistos
né, dois tipos de óxido na mesma síntese, né? A ideia é que com os óxidos mistos a gente diminui a energia de ativação para transferência de elétron e tenha também processos redox adicionais. Nós trabalhamos com óxido de rutênio, que possui essas vantagens e essas desvantagens, e com WO3, que possui essas vantagens e essas desvantagens, e produzimos esse óxido misto aqui, né? O óxido de rutênio, o óxido de tungstênio. E a ideia era o quê? Era aumentar ou gerar novas propriedades de armazenamento de energia. Então, para sintetizar isso, nós utilizamos essas condições. Então, nós pegamos os dois sais precursores, utilizamos o método poliol, né? Solubilizamos os precursores aqui em água ionizada, utilizamos um surfactante aqui para ajudar na síntese, deixamos sobre a agitação, colocamos autoclave em aquecimento e no final o que a gente tinha era o óxido misto formado aqui. Fizemos todas as caracterizações e aí nós observamos a formação então dos óxidos mistos, né? Temos aqui, nós não temos um óxido misto do tipo metal, oxigênio, nós temos óxido e óxido, né? Então são os dois óxidos distintos, cada um com a sua fase específica, em diferentes proporções. Então aqui algumas imagens, né? À medida em que a gente tem, vai variando as condições dos materiais, a gente tem estruturas um pouco distintas. Então com maior proporção de tungstênio nós temos mais agulhas do que com rutênio, né? O rutênio a gente tem mais dessa estrutura que parece umas flores. A gente fez mapeamento por EDS também, então a gente consegue ver aqui para cada estrutura, né? E aí, na eletroquímica, o mais interessante foi isso. Quando a gente faz o WO3 puro, ele responde numa janela, o rutênio puro responde numa janela, e o compósito, né, o óxido misto, responde numa janela totalmente diferente. Estudo de carga e descarga, a mesma coisa, né, o compósito responde totalmente diferente, e aí os valores de capacitância são muito diferentes uns dos outros. Quando a gente faz para as variações na quantidade de material, também a gente tem uma proporção que não responde muito linearmente, vamos dizer assim, que é algo que a gente está investigando ainda. E aí nós montamos capacitores simétricos, né, para o óxido misto puro. Os valores não foram lá grande coisa, são valores baixos. Aí nós fizemos o mesmo trabalho colocando o óxido de grafeno reduzido na brincadeira, os valores aumentaram um pouquinho, mas quando nós colocamos polianilina, aí sim, esses valores aumentaram significativamente. Tá? Então, a gente conseguiu aí obter valores muito bons. E aí, com isso, como considerações finais, e já muito estourado no tempo, vocês me desculpem, eu queria concluir que lá no MacGraph, né, no meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com diferentes materiais, produzindo diferentes compósitos, por diferentes rotas, e todas elas com aplicação em armazenamento de energia, né? Então a gente trabalha aí com uma gama muito grande. Hoje a gente ainda trabalha com alguns de calcogenetos, abriu essa linha também, que é bastante interessante, produzindo esses materiais. Então eu gosto de produzir, caracterizar e aplicar, né, e ver todo o processo. Tem que agradecer a turma que tem trabalhado com isso, né? Esse aqui é o meu novo grupo. Infelizmente, eu não consigo ter uma foto de todos eles juntos por conta da pandemia. Algumas pessoas que estou colaborando, quem paga toda essa brincadeira e outras agências aí que nos ajudam. E muito obrigado e desculpa pelo tempo. Imagina, professor. Muito obrigado a você. Uma excelente fala. Uma verdadeira aula aqui para a gente sobre os grafenos. Coisa boa. Vamos lá, gente. Aproveitar o professor Sérgio. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Obrigado pela excelente aula. Realmente está muito mais que uma super aula. Foi uma palestra e foi muito bom, muito agradável mesmo, muito detalhado. Eu fiquei muito satisfeito com a sua apresentação.
Professor, hoje pela manhã, no seminários com os alunos, nós tivemos um aluno apresentando sobre grafeno e quantum dots também. Vocês têm trabalhado com quantum dots especificamente no grupo? Quantum dots de grafeno ou quantum dots normais? De grafeno. De grafeno. Nós temos um pesquisador, uma pesquisadora, na verdade, que trabalha com isso. O óxido de grafeno, se a gente manter ele em processo de oxidação por mais tempo, ele pode gerar o quantum dot. Ou se a gente cessar ele do jeito que ele está aqui, o padrão, e depois aplicar peróxido nele, a gente consegue transformar ele em quantum dot. Majoritariamente, assim, ninguém tem utilizado muito hoje, mas já foi aplicado e eu acho assim, que se abrir a geladeira lá do centro, é capaz de encontrar ainda alguma dispersão de quantum dot, né? Mas a gente já trabalhou e já produziu, né? Já vi lá aparecer. Eu, particularmente, no meu laboratório, eu não trabalhei. Trabalhei com crumple e com essas espécies aqui, mas com quantum dot não. Mas tem gente lá que trabalha, mas não é muito difícil de produzir, não. Já é, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Cleidivan, pode falar. Primeiro, queria parabenizar o professor pela excelente palestra. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Se o professor já tentou fazer alguma interação entre o grafeno e o nanotubo, né, nanotubo de carbono, e se observa uma melhora, né, nas respostas de sinais, se tem uma condutividade melhor ou algo do tipo. Porque tem muitos trabalhos, principalmente na área de sensores, que eles utilizam, só que não tem uma explicação de como seria, por exemplo, essa interação, ou até mesmo com as pitalucianinas. Queria saber do professor, como ele é expert aí na área de grafeno, que ele falasse um pouquinho sobre isso, essas interações mesmo. Claro. Bom, excelente pergunta, Cleidivan. Sim, já trabalhei. Quando eu estava no doutorado, pensando na síntese de filme fino transparente condutor. A gente começou a trabalhar com filmes com nanotubo e óxido de grafeno reduzido. Só que o nanotubo, para você produzir uma dispersão boa desse material, ou você tem que dispersar ele em um solvente orgânico, ou você tem que oxidar um pouquinho ele para que ele se disperse em água, né? Porque ele, por conta própria, não vai dispersar. Ou usar surfactante, mas aí você começa a perder propriedade elétrica, né? Então, oxidar também te tira um pouco da propriedade elétrica. Então, você tem que cuidar, no primeiro momento, em relação a isso, né? O que a gente chama lá de purificação ou abertura do tubo, né? Então, trabalhar com tubos de parede única, o que seria ideal, não é tão bom assim. O ideal é trabalhar com paredes múltiplas para poder danificar um pouquinho, vamos dizer assim, a primeira parede, mas contar com as propriedades das demais, né? Mas, fazendo isso de uma maneira adequada, você consegue depois interagir fazer com que o nanotubo interaja bem com o nanotubo, ou com o grafeno, ou com o RGO, ou até mesmo com o grafeno, vamos dizer assim, grafeno mais pristino, o grafeno mais perfeito, e aí você tem uma melhora significativa na condutividade. Você tem sempre que cuidar para não aumentar muito o regime de condutividade bidimensional, falando em filme, né? Você não pode deixar isso ficar muito espesso, né? De modo a que a condutividade sair de um regime 2D e passar a um regime 3D, né? Porque aí você aumenta muito a resistência elétrica e aí a tua condutividade começa a cair. Então, a ideia é assim, imagina na minha mão aqui, que eu tenho uma folha de grafeno e outra folha de grafeno que elas estão depositadas num vidro ou num plástico e elas não estão em contato, né? Então, se eu tentasse passar corrente elétrica aqui, né, isso fosse um filme, a corrente ia morrer na minha mão aqui. Só que se eu usar um tubo ou 2 tubos de ponte, maravilha. Agora, se eu usar 10 tubos de ponte, não é legal,
entendeu? Porque aí eu tenho muito contato. Então, eu tenho que acertar esse regime, tá? Então, isso para condutividade elétrica é muito bom. Na questão das interações, normalmente são interações do tipo Van der Waals, quando é tubo-tubo, ou tubo-grafeno, tá? A não ser que você tenha alguma funcionalização química no grafeno e uma funcionalização química no tubo. Aí essas funcionalizações podem fazer uma ligação covalente, por exemplo, tá? Aí você tem que usar, e aí a gente pode usar XPS, pode usar até o infravermelho, às vezes, né? Que o XPS às vezes é complicado de você encontrar para te responder, entendeu? Aí depende muito do que você quer ver, de como você vai analisar. Mas essa melhora com nanotubo, sim, tem um trabalho, em termos de condutividade, tem um trabalho do professor Aldo Zarbin, se eu não me engano, está na Eletroquímica Acta, não tenho certeza. Né? Se você procurar lá no grupo deles, eu já estava fora do grupo quando eles publicaram isso, que mostra a síntese de filmes finos com grafeno, com nanotubo, e aí mostra um pouco disso. Tá, obrigado, professor, pela explicação. Que isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Professor Sérgio, eu não sou um especialista nos grafenos, nanotubo, né? Eu fiquei curioso com a parte da aplicação, principalmente com os custos, né? Porque eu achei, com certeza, as propriedades são maravilhosas, né? Mas o que eu queria perguntar é um pouco pontual, mas se eu pudesse falar um pouco no geral, né? Então, assim, quando alguma indústria, alguma empresa de super tecnologia, né, atualmente usa esses nanotubos, os grafenos, eles compram esse material ou eles preferem produzir na sua própria planta, no seu próprio processo? E qual que é o custo disso, né? Ou compensa comprar, compensa produzir? Como é que funciona essa parte? Tá, bom, primeiro depende da aplicação que você quer. Se você quer grafeno para tela, então grafeno para tela do celular, para tela do computador, aí nós estamos falando de Samsung, produz o seu próprio, tá? Custo elevado, muito elevado, tá? Esse é caro, a gente tem certeza que já tem comercial, já está pronto, só não vendeu ainda por quê? Porque primeiro é uma questão de mercado, né? Eu acho assim, eles têm tanto modelo antes para vender que já deve estar pronto, que assim, para que vai lançar de grafeno se não vendeu a que não tem grafeno ainda, né? Então eu acho isso. Agora, numa outra aplicação, vamos pensar assim, bateria, compósito e tudo mais, a China produz desse tipo de grafeno que eu mostrei já de monte. Outras instituições, né, outros países também já produzem. A gente no Brasil está começando a produzir também. Tá? Já temos plantas em Minas Gerais, são plantas menores, né? O custo depende da qualidade e depende do tipo de material. Se você quer óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido, é um pouco mais barato. Se você quer monocamada, é um pouco mais caro. Se você pode ter um pouco mais de camadas, né, por um capacitor, você não precisa de monocamada. Você pode ter mais camadas. Então, é um pouco mais barato. Agora, se você quer monocamada, aí é um pouco mais caro. Agora, se você quer usar o grafeno esfoliado por meio líquido, então você sai do grafite e gera o grafeno. Né? Tem planta no Brasil que faz isso também. Né? E tem planta fora também. Aí, isso é um pouco mais caro que do óxido de grafeno, mas é mais barato do que o da tela. Então, é muito de aplicação. Né? E aí, valor é aquele negócio. Tem de $100 e tem de $1.000. Só que tem um grande problema. Qualidade. Eu faço parte do comitê da ISO, né, de nanotecnologia. E eu, especificamente, dentro do comitê da ISO, tem uma área que é só para grafeno. Eu faço parte dessa área. A gente tem um problema muito grande, porque para grafeno, o grafeno da fita, que é o perfeito, esse é tranquilo. Agora, para o que não é da fita, para você normalizar aquilo,
é um complicador muito grande. Eu não posso falar nome, mas a gente aqui, porque nós temos projetos com empresa. E aí, às vezes, a gente fala assim, a empresa, a gente agora está produzindo em grande quantidade, assim, o que é grande quantidade é complicado, né? A gente produz, sei lá, em litros, dispersões em litros, para planta piloto, vamos dizer assim, para atender a demanda do projeto da empresa, porque a gente também não produz de tonelada, né? Porque a gente é centro de pesquisa, né? Não é fábrica. Mas aí, para entregar para a empresa, a gente tem que falar assim, olha, né, você pode comprar de tal lugar. Então, a gente compra desse lugar e testa. O que a gente já comprou de material que está escrito no rótulo grafeno, e quando a gente vai olhar, assim, dentro do MacGraph, eu sou responsável pelo laboratório de caracterização. E o que eu já caracterizei de coisa que não é tipo grato por lebre, assim, sabe? É complicado falar isso, mas infelizmente tem muita gente que ganha dinheiro assim. Já aconteceu isso com outros materiais e vai acontecer com outros materiais que virem também. Então o custo é muito relativo. Então não pensa assim, já aconteceu, você vai comprar daquela marca top de reagentes químicos que a gente compra, que fala assim, 90% monolayer. Não é. Então tem de tudo. Então é complicado. Interessante, né? Um outro universo mesmo. Que legal. Obrigado, professor. Nada. Vamos lá, pessoal. Aproveitar o professor Sérgio. Mais alguém? Até assim, deixa eu só fazer um adendo, aproveitando. Você acha assim, se você, né, você pesquisador, vai trabalhar com alguém que vai com grafeno, eu sugiro assim, não compre, né, principalmente a gente no Brasil. Se associe com alguém que consiga produzir e caracterizar. É muito melhor. Né? É muito mais fácil, desculpa, do que comprar. Porque às vezes você compra, acaba aquele lote, você nunca mais vai reproduzir. Se você não conseguir caracterizar, você nunca mais vai reproduzir. Eu cansei de ver isso já. A gente no INCT de nanomateriais de carbono vive conversando sobre isso lá em reuniões. Eu estava conversando com alguém que não é do INCT e fala, comprei um material lá, tem resultados maravilhosos, meu aluno. Aí acabou o lote, comprei de novo, não reproduz. Aí, como que é a caracterização? Aí você olha a primeira e olha a outra, nunca é igual. Legal. Fica a dica aí, pessoal. Então, vamos agradecer mais uma vez ao professor Sérgio. Gente, muito obrigado, então. Obrigado, professor Sérgio, pela participação. Obrigado, professor. Obrigado a todos e bom dia. Até a próxima. Até logo. Obrigado.